Muito grato, meu querido irmão, graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Prazer que nós temos de podermos estar reunidos para fazer aqui na terra o que nós vamos fazer eternamente no céu. Eu sou pastor da Igreja Batista do Ipiranga, aqui na capital. Moro perto de onde Dom Pedro está sepultado, ali no mausoléu próximo ao Riacho do Ipiranga. Eu estou muito contente por estar aqui com os irmãos. Trago uma saudação da diretoria da nossa convenção, também do nosso diretor executivo, pastor Alípio Coutinho. Nós estamos sempre em lugares diferentes fazendo isso, estando juntos. Eu digo sempre na igreja que pastoreio, que cada culto nosso é uma preparação, é um ensaio para a nossa eternidade com Deus. Porque se aqui estamos na presença de Deus, muito mais lá quando nós o veremos pessoalmente. Me alegro por rever muitos amigos, pastores e outros líderes. Por conta da distância, a gente não se vê regularmente. Alguns, sim, que são mais ativos, membros de nossos conselhos. Esta região, como disse o pastor, é muito importante para mim. No final de 2005, eu pastoreava em Brasília, uma das igrejas, e vim para plantar a Igreja Batista Memorial de Alphaville. Fiquei alguns anos ali, estabeleci toda a liderança da igreja, treinei alguns homens na direção, na presidência, e senti que não era o tempo de continuar. Pastoreei interinamente 2 igrejas, e há quase 15 anos eu estou ali no Ipiranga. Quero aproveitar para convidar os irmãos, coloque pastores na sua agenda, a próxima assembleia da nossa convenção, que será de 8 a 11 de julho, na cidade de Sumaré. A sede será o templo da 2ª Igreja Batista daquela cidade. Os irmãos já receberam a divulgação que disponibiliza o nosso acampamento para hospedagem. Então, os primeiros que chegarem terão a oportunidade de ficarem alojados ali. O nosso acampamento é próximo do templo da 2ª Igreja. Então, os que estiverem hospedados no acampamento terão mais facilidade para estarem participando da nossa assembleia. Entre outros, o pastor José Libero é o que está mais próximo, um dos nossos missionários, para dar informações aos irmãos sobre isso. Gostaríamos de ter mesmo uma significativa representação desta associação, como sempre temos tido em nossas assembleias. Também porque como o mandato das diretorias eleitas é bienal, este é o ano de eleição da nova diretoria. Eu peço aos irmãos que orem sobre isso, para que Deus nos conceda líderes que possam dar continuidade ao que nós demos em relação às gestões anteriores, e gostaríamos que isto acontecesse. Renovo a minha gratidão, irmão presidente e outros que fizeram contato comigo para eu estar aqui. Eu leio, irmãos, o texto bem conhecido de nós, que está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, a versão NVI diz: palavras de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu parabenizo esta associação por ter investido nisto, talvez não só pelo fato de nós estarmos no mês da família, e amanhã será o último dia deste mês, e muitas igrejas estarão celebrando o encerramento do mês da família, mas porque a família é a célula máter, mãe das nossas igrejas. E um dos temas que me alegram muito pensar é que ensinar é mais fácil e mais barato do que corrigir. Por isso que quem investe no ensino sofre menos,
com as consequências da falta dele. Uma das razões porque o ensino é fundamental é porque eu penso assim, irmãos, o diabo tem estratégias e armas muito eficazes contra a família, que ele desenvolveu especificamente para minar as famílias. Amizades, literaturas, meios de comunicação são muito acessíveis, e até as escolas hoje têm sido usadas para descaracterizar e enfraquecer os laços e os compromissos familiares. O que vemos na sociedade, o que as redes sociais permitem, não mais agora só aos adolescentes, mas às crianças, fazem chegar a elas ensinamentos que se opõem ao ensino justo, ao ensino correto que nós ministramos em casa. Esses fatos, literaturas, escolas, amizades, são, eu diria assim, brechas que o inimigo usa para tentar destruir a instituição mais importante que existe sobre a face da terra, que é a família. Cada um de nós, especialmente pais, cada um de nós precisa entender isso. O que existe de mais importante aqui na terra para Deus é a igreja. Lembremos que antes de existir escolas, fábricas, comércio, clubes, antes de existir até a própria igreja, Deus havia criado a família. Para ele, então, a família é prioridade. Então, pensar como manter os princípios estabelecidos por Deus para a família é um dever nosso. Creiam os irmãos sabem disso, que não é na igreja que são feitos os bons cristãos, eles são feitos em casa. Eles são feitos pelos exemplos dos pais. Nós, pastores, nós temos contatos com os irmãos 5, 6 horas por semana. Qual é o tempo que os pais têm contato com os seus filhos? Fizeram uma vez uma pesquisa, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, quais foram os locais em que as pessoas haviam se convertido a Jesus. Eu acho que 3% foi em grandes concentrações evangelísticas, 15, 20% nos cultos, nos templos, um número um pouquinho semelhante, um pouco menor, em contatos pessoais, nos trabalhos, escolas, e a grande maioria se converteram em casa. Muitas vezes eles se manifestam aqui no momento de decisão, mas o fundamento da conversão, o que justifica uma pessoa realmente salva pela graça, é o fato de ela estar comprometida com Deus. Isto não acontece primeiramente na igreja, mas em casa. Quando nós lemos o texto que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, este mandamento foi dado para os pastores, para os professores de classe de escola dominical ou para os pais. Precisamos refletir nisso, irmãos. É bom lembrar que viver bem é diferente de ser feliz. Muitas pessoas podem viver bem e não serem felizes. Muitas famílias podem viver bem, existir saudavelmente e mesmo assim não ser feliz. Viver bem é ter conforto, fartura, realizações de sonhos, etc. Então, um lar pode viver bem sem ser feliz. Como? É quando não acontecem atritos nem desentendimentos no lar, porque não existe diálogo, porque eles não se sentam à mesa, porque um não sabe o que o outro está vivendo. Irmãos não conhecem a vida social, sentimental dos irmãos. Muitas famílias podem viver bem, onde não existe mal-estar nem cobrança
Por quê? Porque cada membro da família vive isoladamente, solitariamente, cada um no seu quarto. Muitas famílias vivem bem, onde não existe insatisfação nem tristeza, porque é o individualismo que prevalece. Mas isto não significa que esta é uma família feliz. Em uma casa onde não há amizade, proximidade, nem companheirismo, pode-se dizer que é uma família feliz? Claro que não. Daí a importância da mesa. E quando eu recebi o tema, eu fiquei contente, porque eu me lembro, meu pai foi pastor, sempre no interior do estado, e nós, 4 filhos e os pais, nós vivíamos em torno da mesa. Era o tempo quando não havia as pressões que há hoje, e tomávamos o café juntos, almoçávamos juntos e jantávamos juntos e fazíamos a ceia antes de dormir juntos. Hoje cada um vai num horário para o trabalho, para a escola, para a academia e para outros cursos. A parábola do rico e Lázaro é a parábola do filho pródigo, é um bom exemplo disso. Aquele jovem temporariamente rico, ele só descobriu que ele era infeliz quando lhe faltou companhia, ambiente aconchegante, pessoas confiáveis, alguém que conversava com ele. Exageradamente a gente poderia dizer, o texto diz que ele comia alfarrobas, que era a comida dos porcos, mas eu posso até imaginar, irmãos, que ele, por falta de gente, ele até conversava com aqueles porcos. Você já viu gente conversar com cabo de vassoura? Uma psicóloga muito conhecida disse que a diferença do homem e da mulher é que a mulher, não é crítica às mulheres não, a mulher não faz muita diferença entre falar e pensar. E ela, essa psicóloga, disse isto, não é? Acho que ela é psiquiatra, também é uma cristã. Ela disse, a mulher, ela levanta do sofá e fala assim, eu vou na cozinha tomar água. O homem não fala, mas a mulher precisa falar. Eu agora vou lavar minhas mãos. A mulher fala, o homem não fala. Então, é possível que aquele filho que foi pródigo, que prodigalidade significa fartura, quando ele perdeu tudo, ele descobriu que lhe faltava o essencial, que era a sua família. Deus inventou a família para haver nela felicidade, que tem como principal causa, a felicidade na família tem como principal causa a parceria, o entendimento, a harmonia. Uma definição pública de estar na mesa diz que é uma metáfora que simboliza igualdade, diálogo, respeito mútuo e propósitos compartilhados. Para nós, famílias cristãs, estar à mesa significa orar, meditar, crescer juntos. É celebrar as vitórias e lamentar as perdas. É conquistar pela união e ceder pelas circunstâncias juntos. É crescer e se aperfeiçoar unanimemente. A felicidade no lar é resultado do apreço e do apego, da sinergia e da empatia de todos os seus membros. Não é possível, irmãos, que um marido possa dizer que a sua esposa não é a pessoa mais amiga dele. Não é admissível que num lar cristão a esposa não possa dizer que o seu marido é o seu principal amigo. Que os filhos não possam dizer que os seus pais são seus principais amigos. Família cujos filhos já adultos mantêm admiração, respeito e consideração pelos pais. Isto é uma família que quando os filhos receberam esta instrução. Eu tenho um casal de filhos, minha filha casada tem 50 anos de idade, meu filho tem 46. Meu filho mora com a esposa aqui no bairro da Pompeia, minha filha mora aqui em Barueri. E a gente se fala todos os dias, se encontra, mas toda vez que nós nos despedimos, seja em casa ou por telefone, a gente diz, filho, eu te amo, papai, eu te amo também.
Nós fazemos isso desde que eles eram crianças. Por que, queridos, que quando os nossos filhos crescem, alguns destes tratamentos, alguns destes hábitos desaparecem? Não é o que nós falamos quando pregamos para casais. Por que que aquela afeição, aquele apego, por que que a declaração de amor que houve no namoro, no noivado e no começo do casamento desapareceram na maioria dos casos? Isto é inexplicável. Sabe, queridos, isto acontece, eu falo muito para casais, isto acontece quando no lugar do interesse da afeição se estabelece a rotina, mas não pode haver isto no meio familiar. As razões circunstanciais de bem-estar e de prazer não duram muito, mas as bases essenciais da felicidade, estas permanecem para sempre. Nós temos, irmãos, de buscar no Senhor, não uma vida boa, mas uma vida feliz, uma vida estável. E essas bases essenciais, elas não surgem por acaso. Aquilo que sustenta a harmonia na família, ela não acontece assim, de uma maneira espontânea. Elas precisam ser desejadas, planejadas e buscadas. Eu digo sempre quando falo sobre família, esta questão de, eu sou do tempo quando os jovens começavam a namorar, um dizia, ele conquistou a ela. Não sei se ainda usam isso. E uma das coisas que eu aprendi sobre conquista, sabe o que foi, irmãos? Nenhuma conquista é definitiva. Nenhuma conquista é definitiva. A conquista é como o café da manhã que você tomou ontem, mas teve que tomar hoje de novo. O almoço de ontem não vai servir para hoje. O lanche da tarde de ontem não vai servir para hoje, nem o jantar. Nem o banho também, não é? A gente precisa renová-lo. A nossa conquista, irmãos, em casa tem de ser diária. Meus filhos já estão casados, vivemos eu e minha esposa, Sônia. Este ano nós completaremos 52 anos de casados. Todos os dias, falo para os irmãos de coração, todos os dias eu olho para minha esposa e eu penso, o que eu posso fazer para conquistá-la para hoje? Às vezes, sabe o que eu faço? Eu levanto mais cedo do que ela, a pia tem muita louça, eu lavo toda a louça, eu gosto de lavar louça. Que prazer de ver ela levantar e falar, meu amor, você lavou tudo? Sim. Nós fazemos, desculpa irmãos estar citando, não estou me colocando como referência não. Oi? Parabéns, meu irmão. Joia. Só não deixa a esposa mal acostumada. Sabe, irmãos, isto, repito, isto é essencial. E as coisas essenciais não acontecem por acaso. Nós temos de provocá-las, nós temos de investir nelas. Elas precisam ser cultivadas regularmente pela família em volta da mesa. Quando os meus filhos ainda eram solteiros, a gente eventualmente desligava a televisão e estávamos na sala. Filhinho, como é que foi a tua semana na escola? Filhinha, como é que foi? Minha filha estava começando a namorar. Minha filha, como é que está o seu namoro? Conversávamos e eles perguntavam, vocês estão bem? Saúde, relacionamento, alguma coisa que te preocupa, papai? Queridos, isso precisa ser feito. Isso depende de uma iniciativa, especialmente de você, pai, de você, marido. A iniciativa tem de ser tua, porque você foi colocado no lar como o cabeça. Nem todas as respostas virão por você, nem todas as melhores sugestões virão de você. Talvez seja o filho, a caçula, papai, eu acho isto. Filhinho, é verdade, eu mesmo não tinha pensado nisto, que bom, vamos trabalhar sobre isto. Mas estas coisas, irmãos, dão trabalho, mas valem a pena, porque é assim que nós vamos criando as bases essenciais da família.
A sabedoria dos pais se manifesta também no entendimento de que não devem apenas agradar aos filhos, mas investir na felicidade deles, depositando em seus corações ensino e exemplo. Esta dualidade precisa acontecer. Falar, mas também viver. Quem é bom no ensino sabe disto. As crianças aprendem 70% pelo que veem e 30% pelo que ouvem. Se tem algum pedagogo aqui, pode me corrigir, mas os números não são muito distantes deste que eu falei. Há um ingrediente indispensável, vital para a família: dialogar com franqueza, compartilhar com segurança suas necessidades e seus anseios, vivenciar o interesse mútuo com humildade. Há uma receita para a família: investir uns nos outros com desprendimento e repartir o conhecimento, as conquistas, as honras e as satisfações. E este ingrediente significa o verdadeiro amor colocado no relacionamento. Não há tempo nem é oportuno, mas como nós compreendemos mal o sentido do amor, do ágape de Deus. Como nós compreendemos pouco, irmãos, porque nós adjetivamos, romantizamos, nós fantasiamos tanto o amor, que esquecemos de que ele é um substantivo. Amar é verbo, mas amor é substantivo, que se refere à essência, a fundamento. A Bíblia se refere ao amor como algo tão forte como a morte, como fogo ele arde, labareda do Senhor, as muitas águas não conseguem apagá-lo, nem a correnteza de um rio arrastá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse toda a riqueza, receberia apenas desprezo. Nós não podemos abrir mão deste recurso que é divino e que está em nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que Deus derrama do seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor está em nós para ele ser exercitado e praticado em todas as áreas de relacionamento nossas. Isto é essencial, principalmente na família. Como o amor age nos nossos relacionamentos? De que forma o amor trabalha dentro de nós? O que é que ele opera em nossa vida? O apóstolo Paulo responde a esta questão no conhecido texto de 1 Coríntios capítulo 13. Ele ensina que o amor fortalece a paciência, o amor revigora a bondade, o amor consolida a confiança, o amor fortifica a humildade, o amor alimenta a gentileza, estabelece a generosidade, o amor implanta o autocontrole, o amor encoraja a liberação do perdão, o amor estimula uma vida justa, incita a vivência pela fé, o amor enriquece a esperança. Você imagina isso? Deus ter colocado no teu coração o amor para que você se transforme numa pessoa assim. E quando você vive isto, você influencia os outros, você impacta os outros, você atrai. Alguém aqui conhece alguma outra maneira de se obter estas virtudes, senão o amor? O texto de Romanos 12:10 deve ser aplicado todos os dias no lar. O texto diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Ah, irmãos, quantos aconselhamentos eu já fiz a filhos, a pais, porque os pais, eles foram autoritários e não amorosos, porque eles foram duros, severos e não amorosos, porque eles foram legalistas e não amorosos. Estas são maneiras de afastar os filhos de si mesmos. Eu ouvi uma história uma vez de um pai recém-convertido, ele contando isso.
Ele estava indo para casa, a esposa no lado do carro, o filho atrás, e de repente o filho falou: papai, você pecou. E ele disse: o que você está dizendo? Ele falou: você passou o farol vermelho. Era noite, sem trânsito. O pai poderia erradamente dizer: filho, senta aí, dorme, deixa eu dirigir o carro. Esta maneira certa ou errada? Aquele pai disse: eu parei o carro, olhei para o meu filho, pedi perdão a ele pelo mau exemplo, oramos ali e fomos para casa. Este pai conquistou um pouco mais o coração do seu filho, porque ele revelou isto que o texto diz: humildade. Se errou, confesse que errou. Ninguém, nenhuma família se torna feliz por acaso. A felicidade é o resultado de escolhas e ações fundamentadas na coerência, na verdade, na justiça, na humildade. Às vezes, eu vou usar uma palavra errada para os irmãos entenderem a coisa certa. Deus até nos permite errar, para que nós sejamos exemplos, como foi aquele pai, de mostrar aos filhos que nós também erramos, e ensinar a eles como é que se faz quando se erra. Irmãos, é antiga a expressão que diz: o erro não é o nosso maior problema, qualquer que seja. O maior problema é não saber tratar o erro, é como nós reagimos quando erramos. E aí que vem o bom ou o mau exemplo. Posso ler os primeiros versículos do Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não se junta com perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda de zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Qual a ação que está aqui nesse versículo? Nenhuma. O texto fala, sim, de uma ação moral, de comportamento, e não de contemplação ou de devoção. É isso que os pais em torno da mesa devem ensinar os seus filhos. O salmista entendia assim, pois foi ele que escreveu: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Ele desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Salmo 128. Olhando para o nosso texto básico de Josué, esta é uma declaração feita por ele diante de todo o povo de Israel, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao olhar para o capítulo 23 do livro de Josué, nós conhecemos um pouco do contexto quando Josué disse isso. Em que contexto Josué disse? Foi num contexto em que o povo estava em paz. Havia harmonia, possivelmente depois de uma vitória. Então a decisão daquele líder de reafirmar a sua fidelidade a Deus, juntamente com a sua família, não foi motivada por precisar de uma intervenção de Deus para um momento difícil. Não é assim que muitas vezes acontece em nossas igrejas? Quando vem a pressão, uma dificuldade, uma luta, aí as pessoas correm para a igreja, vêm para o departamento de oração, aí eles se consagram, e aí ele até põe em ordem o seu dízimo, não é? Dá uma oferta para a igreja, para ver se Deus, vendo a sua generosidade e a sua piedade, Deus possa acalmar. Não foi isso. O povo estava em paz, não havia problema. Então Josué, ele fez esta declaração ao Senhor, quando tudo estava bem ali. O versículo 1 diz: o Senhor havia concedido descanso ao povo de Israel de todos os seus inimigos.
Então, esta decisão de Josué não foi motivada também pelo desejo de vencer, de conquistar, de se estabelecer. Não foi uma negociação. Senhor, eu estou me consagrando porque eu vou esperar que o Senhor então corresponda a isto. Você sabe que há igrejas que fazem isso. Dê a sua grande oferta e eu então vou orar e Deus vai multiplicar. Isto, irmãos, é querer negociar com Deus. Eu ouvi pelo rádio, tive esse desprazer de ouvir o líder de uma dessas igrejas falando isso. Você traga a sua oferta, eu vou para Israel, eu vou colocar lá no altar, e tudo que você pedir, Deus vai te dar. Você pode trazer o seu envelope com qualquer quantia, mas se você trouxer um valor, um pequeno valor no seu envelope, eu não garanto que Deus vai te responder. Meus irmãos, dá vontade de ir atrás desse sujeito e fazer aquilo que os corintianos gostariam de fazer com a sua defesa, não é? Dos santos também, tá? Dos santos também, tá? Dos santos também. Ô Libério, por favor. Ele está brincando comigo. Sabe, meus irmãos, há muitos religiosos hoje que estão cultivando isto. Mas Josué não fez isto no momento de crise, ele fez no momento que estava em paz. Josué declarou a sua lealdade a Deus por ser um homem justo, por ser um homem honrado, por ser um homem coerente, por ser um homem fiel. No início do livro está descrita a sua vocação de líder do povo, quando Deus lhe disse: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei, se não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde você andar. E onde é que ele queria mais ser bem sucedido? Dentro da sua casa, no seu lar. Era ali que ele tinha que estabelecer a sua autoridade. Deus cumpriu todas as suas promessas na vida de Josué. Por isso, aquilo era uma questão de honra para ele manter-se fiel. Ah, meus irmãos, como é glorioso quando um cristão, diante da pergunta: por que você é fiel a Deus? E ele diz uma coisa: é porque eu quero ser. É a mesma coisa se perguntar: por que você não bebe, não fuma, não joga? Você vai dizer apenas isso: porque eu não preciso fazer isso. Deus me satisfaz. Há um hino bonito que diz: Cristo satisfaz completamente. A consagração de Josué e da sua família foi motivada por compromisso com Deus e não por ambição. A consagração foi uma questão de lealdade a Deus e não de projetos pessoais. A nossa fidelidade a Deus no cuidado da família é um dever que não pode ser desonrado. Eu gosto de uma frase que diz: o nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. E nesse texto era como se Josué estivesse dizendo: como líder da minha família, eu levarei comigo no caminho de adoração a Deus cada um que está sob os meus cuidados. É como se Josué estivesse dizendo: eu sou o responsável por manter a minha família na presença do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, principalmente você, chefe de família, esse é o modelo de oração que nós temos de fazer todos os dias. Esta é a oração que nós temos de repetir diante do Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12, estão as recomendações do apóstolo Paulo. Não vou ler o texto, mas as 3 recomendações: estamos fortalecidos com os recursos poderosos do Senhor. Segunda, usamos tudo o que o Senhor nos oferece para nos manter firmes e vitoriosos. Terceira, nunca esquecer que vivemos em um estado de guerra permanente, em luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Não é isso que está na sua Bíblia? Por isso não podemos brincar, irmãos, não podemos vacilar, mas ao contrário, precisamos explorar os recursos gloriosos que Deus nos concede.
Irmãos, Deus não tem plano B. Sabe por que não? Porque o plano A dele é perfeito. Porque o plano que ele estabeleceu é infalível. Porque o plano que ele nos revela em sua palavra é insubstituível. Crente infeliz, crente ansioso, crente atribulado, é crente que não está vivendo assim por causa dos seus problemas, mas está vivendo assim por falta de iniciativa de buscar ao Senhor com o seu coração inteiro. Eu termino a minha fala, irmãos, com este texto que eu extraí. Quando eu li isso daqui a primeira vez, eu gostei. Eu não sei se Steve Jobs, que foi o cofundador e presidente da Apple, ele morreu com 56 anos de idade por causa de um câncer no pâncreas em 2011. Não sei se ele era cristão, mas ele escreveu alguma coisa que pode nos ajudar. Em seus dias finais de vida, ele escreveu palavras de reflexão e conselho. Ele quis deixar isto como um legado. E eu faço citação de uma parte do que ele escreveu. Ele disse: à medida que eu cresci, eu percebi que um relógio de $300 e um de $3.000 mostram a mesma hora. Que um carro de $150 mil ou um de 5 milhões pode chegar no mesmo destino. Que em uma casa de 300 metros quadrados ou uma de 3.000, a solidão pode ser a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, mas vem do afeto que recebemos dos nossos entes queridos. Então, disse ele, eu quero que você entenda, quando temos amigos ou alguém com quem falar, aí está a base de uma verdadeira felicidade. E ele diz, não eduquem os seus filhos. Não eduquem os seus filhos para que eles sejam ricos, mas para que eles sejam felizes. E então, quando eles crescerem, eles saberão o valor das coisas e não apenas o preço delas. Coma a sua comida como medicina. Caso contrário, você irá comer a medicina como comida. Abra um parêntese para dizer... Há 12 anos atrás, a minha esposa, ela desenvolveu diabetes tipo B. E em setembro do ano passado, ela teve uma crise muito grande, e ela mudou radicalmente a alimentação. Ela nem olha para bolo, pão, massa, macarronada, essas coisas, não é? Ela come muita proteína e vegetais, legumes, verduras. E eu entrei na dela, não é? Frutas também. É isso que ele fala, de comer a comida como se fosse medicina. O que faz bem, diferente do que é gostoso. Criança não sabe discernir. Se você chegar para uma criança de até 5 ou 6 anos de idade, com fome, e você oferecer 2 pratos, num prato você põe bala, bombom, chiclete e pirulito, no outro você põe um pedaço de carne, arroz, feijão, uma salada e um ovo, qual dos 2 ela vai querer? Porque a criança é dominada, ela decide apenas pelo prazer. Nós somos adultos, nós sabemos discernir. Jobs continuou, quem te ama nunca te deixará, mesmo que tenha 100 motivos para desistir, ele ou ela sempre encontrará um motivo para se apegar. Se você quiser ser rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Em qualquer etapa da vida em que você se encontra agora, pare, agradeça e aproveite ao máximo as pequenas coisas da vida e valorize o amor do teu cônjuge, da tua família, dos teus amigos, para que quando chegar o dia da cortina baixar, você poderá levar a verdadeira riqueza da tua vida. Meu irmão, minha irmã, a maior riqueza que você tem nesta vida, o maior tesouro que você tem é a tua família. Se esse tesouro se desvalorizar, é porque você não soube cuidar dele. E a mesa da tua casa tem de ser um lugar não apenas para o alimento natural,
mas para o alimento espiritual também. Faça isso. Faça um programa de oração com a tua família. Faça um programa de devocionais. Às vezes durante a semana é difícil, mas talvez no sábado seja possível. Hoje as redes sociais permitem, de repente, você ter 5 minutos de comunhão com a família via internet, onde o filho tiver a filha, a esposa, você tem o grupo da família no seu celular, e você fala, opa, 5 minutos de oração, é possível. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo poder, pela autoridade da tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque estamos reunidos aqui como filhos do Senhor, querendo aprender do Senhor, que é o nosso Pai. Ó Deus querido, sabemos que o fruto do Espírito em nós é o desenvolvimento que devemos ter para nos parecermos ainda mais com Jesus. Como disse o teu servo apóstolo Paulo, que aqueles que o Senhor de antemão conheceu, escolheu para serem conformes à imagem do teu Filho, que cada um de nós seja aplicado na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, para que as igrejas sejam abençoadas e para que seja cada vez maior aqui nesta terra a glória do Senhor. Oramos com muita alegria e gratidão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.